Josimara Bensen, da Cooper Standard, ela é gestora de RH, trabalha com recursos humanos já há bastante tempo, e hoje a gente vai falar sobre o dia do RH, vamos falar sobre os desafios, né? Afinal, ela trabalha numa empresa gigantesca, são mais de 20 mil funcionários que a Cooper Standard tem, mas está numa cidade que tem suas peculiaridades também, de repente são situações diferentes, que pode acontecer de muitos que estão vivendo o dia a dia similar ao da Josimara, né? Então, Josimara, conta um pouquinho pra gente da tua realidade, do teu dia a dia como recursos humanos. Seja muito bem-vinda. Obrigada, professor. É um prazer estar aqui, né, compartilhando um pouquinho aí do meu dia a dia, do meu conhecimento. Então, hoje eu sou uma Cooper, mas eu já trabalho em RH aí um bom tempo, né? Mais de 15 anos para 20 anos, mas nem sempre fui uma generalista. A gente faz um pouquinho de tudo, DHO, acompanhamento, recrutamento, seleção. Não sou psicóloga, né? Mas tenho um tecnólogo em RH e uma pós-graduação em gestão de pessoas, né? E no processo aí gerencial. Hoje, para mim, aqui a Cooper foi um desafio, porque sempre trabalhei em empresas da região, muitas vezes familiares, né? Então, quando você entra aí numa automotiva, então os desafios são amplos. E eu posso dizer que hoje eu me renovei. Então, se o RH acaba se renovando em cada percurso, em cada entrada, em cada situação, né? Em cada empresa, mas aqui hoje eu já estou há 4 anos. Então, para mim foi um desafio aí bem gostoso aí de mudança. E o que muda, né? Você falou de empresa familiar, empresas talvez menores, empresa multinacional, agora grande. O que mudou em termos de cultura, de gestão? Muda para melhor? Ou tem pontos que são mais complicados? Não, é um desafio maior. Não vou dizer que é complicado, porque quando a gente gosta disso, então a gente acaba aceitando os desafios e se aperfeiçoando. O que mudou nesse trajeto? Que eu saí das familiares, né, e vim para essa multinacional gigantesca? São os processos num todo. Então, assim, uma cultura organizacional diferente, um processo, né, totalmente estruturado, né, quando você vê, assim, que vem normas de fora, que, né, a matriz fica lá nos Estados Unidos, então são normativas totalmente diferentes, e você acaba dando, assim, de encontro com um sistema muito estruturado e que você acaba tendo que fazer processos ali que, uma escadinha, né, que anteriormente eu não fazia. E acaba fazendo coisas também no sentido de até o fiscal, né, acompanhamento de nota, fazer orçamentos, comprar né, coisas para eventos, coisas que não era habitual da minha área e hoje eu faço. Os acompanhamentos dos KPIs, então assim, é muito estruturado, você todo dia fazer um acompanhamento robusto, né, turnover, absenteísmo, todos os indicadores, desde treinamento ou meia hora treinamento, que eu já fazia anteriormente, mas eu vejo que a automotiva ou a multinacional, ela cobra mais da gente esse número certo. D0, D2, 3 é 3 e assim por diante. E esses indicadores, quando que acende uma luz vermelha? Assim, tem algum indicador que aparece assim, né? A gente imagina até um computador né, com sinaizinhos ali piscando. O que... Todo dia, eu vou te falar, tá? É todo dia. Então, assim, a gente tem um target X. Não vou dizer que ele é quase impossível, mas ele é o mínimo aceitável, né? Então, assim, hoje, com o tamanho de fábrica que nós cuidamos aqui, que o Brasil tem 3 plantas, São Bento, né, que tem em torno de 100, 130 pessoas, e tem Atibaia com 600 a 700 pessoas, e lá em Minas, que tem aí de entre 800 a 1.000 colaboradores. Então, a nossa planta hoje, o target nosso para turnover, por exemplo, é 1%. Então, assim, se uma pessoa sair, o meu já piscou, não pode, não tem como, né? E assim mesmo como o absenteísmo, hoje é 2,5 para a gente cuidar aqui, e com as demandas, eu acho assim, com as gerações, com todo o mundo de hoje, é muito mais difícil a gente conseguir deixar essas pessoas felizes, que não faltem, que não saiam. Cada dia é mais difícil a gente fazer esse processo de cuidar e segurar pessoas para que esses indicadores aí não pisquem, né? Para fazer certo. Talvez então esse são um dos maiores desafios aí, os incêndios, né, que se apagam aí no dia a dia. E o que a diretoria fala sobre isso? Como é que é essa relação com a diretoria? A diretoria cobra números, né? Eu vejo assim que eles estão lá para isso e eles cobram números. Então, os nossos indicadores são números, mas hoje eu vejo que a Cooper ela passa algo assim também humano, né? Então, assim, eu tenho que mostrar minhas ações de engajamento, e isso eu adoro, assim, fazer as ações mensais, né, para cativar as pessoas, para trazer elas para a gente. Então, isso também a direção pergunta, né? Então, todas as reuniões mensais, a gente tem reuniões diárias, semanais, mensais, e que a gente apresenta, né, tudo que foi feito, os acompanhamentos, os KPIs, as ações de engajamento, né, para cuidar das pessoas. E eu vejo assim com a diretoria,
até na multinacional, talvez seja até mais tranquilo. Porque pelo formato sistêmico, você apresenta números, apresenta suas ações, deu um número ruim, vamos fazer um plano de ação com datas e para cima. Então é isso, eles olham, perguntam, a gente fala tudo o que aconteceu, é tudo no meu ponto de vista, né? Bom, e vamos lá, orçamento. Tem orçamento disponível à vontade? Como que é essa questão aí? Você tem que cumprir também limites orçamentários? Olha, Ernesto, falando em orçamento, uma coisa das empresas familiares, eu sinto assim um pouquinho de falta do orçamento, tá? Era algo mais aberto. Então, assim, quando a gente fala de automotiva multinacional, a gente fala de budget. Então, assim, nós programamos ali de agosto até o final do ano tudo que a gente programa de gasto pro ano que vem. Então, assim, tudo que eu tenho hoje, se eu olhar ali, pro Dia da Mulher eu tenho um orçamento X, eu programei lá no passado. E se eu sair desse orçamento, eu não tenho mais. A não ser que uma outra área não gastou e me empreste, mas é bem difícil. Então, assim, a gente é tudo programado. Como eu falei, uma estrutura sistêmica bem, né, robusta, em que a gente programa um budget de orçamento para cada situação. Então, eu tenho lá os eventos mensais, eu tenho os eventos de marketing, eu tenho os eventos de treinamento. Então, cada situação eu tenho um valor de budget já estipulado lá no passado. Olha só, que bacana, né? Uma estruturação diferenciada. Se você pudesse recomendar, então, para as empresas, né? As familiares, que às vezes não têm toda uma organização nesse sentido, criar um processo desse seria bastante vindouro, né? Exatamente, para fluxo de caixa, para você ter um processo de caixa claro, né, que você saiba todas as suas despesas, isso é essencial, um budget bem estruturado e das suas despesas anuais, né? E, bom, vamos supor que você tivesse vontade de fazer você tivesse um dia do orçamento infinito. O que você faria com esse orçamento infinito, assim, para revolucionar o teu RH aí? É um dia só, tá? Nossa, isso é um sonho. Eu traria muita coisa boa para os funcionários, tá? Eu sempre falo assim que eu trabalho para eles, mas eu queria melhorar muita coisa para eles. Claro que salário não é tudo. Então, assim, uma estrutura melhor, né, trazer algo inovador. Eu vejo que aqui a gente é carente assim, de auxílios a mais aí para os funcionários. Eu acho que eu faria muito mais por eles. Pros companheiros de trabalho aí, né? Para nós, né? No caso aí, tá todo mundo trabalhando junto. Legal. E que outro tipo de estratégia? Como é que é esse planejamento lá? Você está falando um ano antes, planejando o Dia da Mulher, Como é que você consegue enxergar um ano antes tudo que vai acontecer no 2026 aí que tá acontecendo? E daqui a pouco, quando que fazem esse planejamento? Conta um pouco desse processo todo aí de planejamento. Então, o primeiro ano eu apanhei, tá, Ernesto? O primeiro ano você diz, o que é budget, gente? O que eu faço? O que eu vou fazer? Né? Daí, o controller ali, né, a gente conversou, ele me mostrou. Então, assim, o primeiro ano eu não tinha dinheiro pra nada. Você não sabia, não tinha essa gestão na veia, hoje eu tenho, né? Então, assim, depois dos outros anos, nossa, não, eu preciso de X valor porque eu tenho tantas mulheres, ou lá no Dia dos Pais é isso, ou lá na Páscoa a gente quer fazer, a gente sempre faz doação para as crianças, né? Seja ali da creche, ou da escola, ou dos filhos do funcionário, então eu já tenho, assim, mais ou menos essa visão de que eu preciso um pouco mais ou um pouco menos. Então, hoje, eu vou te dizer que esse ano eu tô mais tranquila, né? Tô tranquila, até eu fui olhar ali o meu budget pro Dia da Mulher, nossa, vai sobrar. Né, até as meninas das outras plantas falam assim, mas você tá rica aí, né? Eu falei, não, eu me programei, né? Eu olhei, o meu controller aceitou, então estamos bem. E além dessas programações, assim, né, que tem os dias específicos para campanhas específicas, que outro tipo de orçamentos é colocado? É uma planilha? É isso? Como que você entrega isso para o teu controller? Tem uma planilha ali que eu tenho todos os treinamentos. Então, a gente tem os treinamentos de requisito, como somos de uma automotiva. Então, nós temos as auditorias, né? ATF, Volks, tudo mais, GM, Volks. Então, acaba que eu tenho que ter isso bem estruturado. Então, eu já converso com o pessoal quais são as necessidades. Então, eu tenho lá mensalmente todos os treinamentos que eu farei e mais ou menos, né, o valor que eu vou gastar ali. Às vezes sai um pouquinho, mas como é um requisito, a gente precisa atender. Então, isso ali, se fugir do orçamento, a gente consegue ter aprovação. Então, assim, cada coisa que vai fazer todos os meses, eu tenho os treinamentos, eu tenho as ações, então eu já tenho que ter esse valor lá para realizar, né? Para não deixar passar, até porque quando a gente chega lá na auditoria, eu tenho que ter tudo isso realizado e documentado, né? Até as ações de engajamento, eu tenho que ter fotos, eu tenho que ter tudo certinho para mostrar, né, nessas auditorias, né? Eu não estou ouvindo. Tocou no ponto-chave,
bloqueei aqui. Você tocou num ponto-chave aí, auditoria. Que tipo de auditoria você sofre aí? Você sofre, não, você acaba tendo que responder. Tem auditoria de NRs, tem ISO, tem da própria empresa. ISO, estamos implantando ISO, né? Agora 14.000. Também temos a IATF, né, que é da montadora, nós também temos agora da Volks, então todos os requisitos de montadoras a gente precisa atender. Então tem auditorias aí, para mim a auditoria é anual, mas nas áreas as auditorias às vezes são mensais, né? E a gente precisa aí você acaba... Não podemos levar não conformidades, então tem que estar tudo ok, tudo no prazo. Você acaba ajudando a acompanhar todas essas auditorias também nas áreas, é isso? Exatamente. Eu tenho que estar cobrando o pessoal lá, eu preciso do que você faz treinamento, eu preciso do teu certificado X, eu preciso, né, ter documentado, porque quando cai na auditoria a gente precisa ter isso arquivado para apresentar, né? E de forma geral, né, hoje o RH não é mais aquele departamento pessoal que você comentou, que contrata, demite e paga. O que tudo está nesse guarda-chuva do RH? Olha, hoje o RH é tudo mesmo, tá? Então, assim, hoje eu faço desde ajuste de ponto, rescisões, contratação, é tudo mesmo, né? Conversa pessoal, treinamentos. Então, o RH hoje tem que ser multifuncional. Hoje eu cuido sozinha aqui da planta de São Bento, então eu vejo que tudo está na minha mão do RH. A gente tem o DP lá que faz a folha, mas a alimentação sistêmica é tudo por conta do RH local, né? E daí, Simara, a impressão que eu tenho é que você recebe demandas de ajudar a liderança, de treinamentos, de retenção de pessoas, um processo seletivo, avaliações mais assertivas, conectar as pessoas, minimizar conflitos muitas vezes das lideranças. E como é que você dá conta de tudo isso aí? Tem que dar, né? Eu acho que primeiro a gente tem que gostar do que faz e o resto flui, então a responsabilidade já está na veia. Gostar disso, tá na veia, então tudo flui, né? Então as pessoas procuram e sabem que a gente vai procurar o melhor meio de resolver, né? Solucionar tudo, resolver os problemas ou qualquer outra coisa, situação. Então é tranquilo, do meu ponto de vista é tranquilo. Já tá acostumada, né? Acostumada. Bom, e a gente vai se encaminhando para a reta final aí da nossa entrevista, mas eu queria explorar um pouco mais dicas de RH para RH. A gente tem vários RHs assistindo a gente e com certeza essas pessoas precisam aprender, estão aprendendo aí parte de orçamento, aprendendo coisas diferenciadas, de repente dicas de treinamento, como fazer o LNT, como fazer outras atividades que talvez não sejam dia a dia de empresas que não são empresas grandes que estão acostumadas com isso. Se você pudesse, né, numa jornada aí de dicas para RHs, o que você sugeriria? Hoje eu acho que é planejamento. Planejamento é essencial, olhar sempre para o futuro, né? Hoje, assim, não dá para apagar fogo, você tem que olhar para frente, né? O fogo você vai apagar, mas você já tem que estar olhando lá na frente, né? O que você vai fazer para isso não acontecer mais. Estar sempre se reavaliando, né? O que eu posso melhorar, onde eu posso mudar o que eu fiz lá atrás, sempre pensar na frente, né? Investir em capacitação, acho que isso é primordial para qualquer situação. E estimular parcerias. Eu vejo assim que muitos lugares que eu passei ou que eu conheci pessoas, é muita rivalidade hoje. Não, a gente tem que ser parceiro do nosso colega de logística, da nossa controladoria, da nossa parte de qualidade. Eu acho que tem que ser parceiro. Rivalidade não cabe mais. Essa é a dica primordial, tá? Super dicas, Josimara Bessen, você foi sensacional, incrível. E a dica do dia, parcerias, então, parcerias estratégicas, seja com a gente lá da universidade, seja com os vizinhos, seja com os outros empresas do redor. Eu estou muito agradecido da sua participação e a gente engrandeceu enormemente o Congresso Talent Intelligence Brasil com a sua participação. Últimas palavras, Josimara. Agradecer, né, Ernesto, né, pelo convite. Estou aberta aí, né, quem quiser meu contato pode entrar em contato comigo, que parcerias é tudo. Obrigada, tá? De coração. Sensacional, muito obrigado e é isso aí, pessoal.